Boa tarde a todos. Trata-se da audiência de instrução da Comissão Processante número 01/2023, criada pela Resolução número 07/2023. Hoje, dia 23 de outubro, estamos aqui para proceder ao depoimento pessoal do denunciado, senhor Abelardo Maurício Martins Simões Filho, face ao requerimento de desistência da oitiva das testemunhas arroladas pelo denunciado, Edson Rodrigues dos Santos e Paulo César de Campos, protocolado nesta Câmara Municipal no dia 20 de outubro de 2023, o qual fica homologado por parte dos componentes da Comissão Processante número 01/2023. Antes de iniciar, gostaria que o advogado do denunciado, senhor André Luiz Gonçalves Raci, confirmasse o recebimento e o acesso regular às mídias, referente aos depoimentos das testemunhas da audiência de instrução do dia 16 de outubro de 2023. Ok. Boa tarde, presidente, demais membros da comissão, doutor Pedro, a equipe da Câmara presente, prefeito Abelardo, colegas advogadas. Sim, presidente, confirmo o recebimento do link através do sistema via Google Drive para acesso aos depoimentos ocorridos no dia 16 de outubro. E antes do prefeito fazer uso da palavra, eu peço a palavra para alguns esclarecimentos. Sim. Presidente, o prefeito Abelardo, na sua defesa técnica, tem evitado publicizar e politizar fatos relacionados com essa comissão processante, muito embora ela seja um julgamento político, não é um julgamento técnico-jurídico. Dito isso, é necessário que a gente possa fazer alguns esclarecimentos em relação à desistência das testemunhas, para deixar bem claro a razão dessas desistências, tanto aquelas que houve a desistência da oitiva no dia 16 de outubro, quanto aquelas que hoje foram também desistidas à oitiva. Eu tive a oportunidade de acompanhar pela manhã a entrevista do relator Ed Carlos para a rádio local, onde ele explica de forma procedimental as etapas dessa comissão. E aí tiveram comentários e questionamentos dos jornalistas, posteriormente à manifestação do vereador Ed Carlos, de por que o prefeito estaria desistindo de testemunhas, qual que seria a estratégia da defesa diante disso, se não seria conveniente que demorasse, que ouvisse mais gente, ou então que o prefeito provasse a sua inocência. Embora a gente entenda a colocação leiga da imprensa, eu reitero mais uma vez aquilo que foi falado no início da sessão anterior, de que nós estamos trabalhando aqui hoje, nessa comissão, com a presunção da inocência. Não é o prefeito que tem que provar a sua inocência, embora ele esteja aqui hoje, inclusive,
para prestar esclarecimentos diante dessa comissão, embora ele tivesse direito constitucional ao silêncio. É a denúncia inicial e os elementos trazidos com a denúncia inicial que precisam comprovar condutas do prefeito, o que não ocorreu, porque, inclusive, o denunciante, o senhor Gilson, que é notório opositor político do prefeito, quando ele foi ser ouvido aqui, ele não agregou absolutamente nada. Foi feito pela defesa técnica do prefeito uma série de questionamentos, de perguntas, e inclusive oportunizado ao denunciante Gilson para que explicasse, uma a uma, quais eram as condutas que ele caracterizava como sendo quebras de decoro parlamentar. Porque, como bem disse o vereador Ed Carlos, em uma outra entrevista para o Jornal Impresso, o julgamento aqui não é dos fatos na esfera criminal e nem na esfera civil. Até porque, se fosse, não haveria julgamento, porque nós ainda estamos numa investigação, uma apuração se aqueles fatos que foram falados por terceiros é ou não verdade. Então, diante disso, eu gostaria de mais uma vez, embora manifestado por escrito, principalmente em relação às duas testemunhas de hoje, explicar aos senhores e também para os outros vereadores que, ao término dos trabalhos, terão acesso a todo o conteúdo dessa comissão processante, e especialmente também para a imprensa e para os munícipes que, em determinado momento, também terão acesso ao conteúdo, até porque, provavelmente, nós teremos uma sessão de julgamento que é pública, que é o seguinte: na semana passada, a defesa prévia foi apresentada antes que o prefeito tivesse ciência e conhecimento de todo o conteúdo das investigações do Ministério Público, realizadas na esfera, no âmbito de Bariri. E, diante disso, para esclarecer questionamentos técnicos, ele havia apontado 5 servidores que constatou-se logo depois que já haviam sido ouvidos perante o Ministério Público. Então, não fazia nenhum sentido ouvir de novo, diante desta comissão processante, aqueles 5 funcionários públicos, porque, inclusive, a oitiva deles perante o Ministério Público não trouxe nenhum elemento novo que pudesse comprovar qualquer atitude de dolo, má-fé, ou qualquer participação do prefeito nas ilações, na versão defendida pelo órgão de acusação, que é o promotor de justiça local. Então, por isso que Sinclair, Fred, Márcio, Helder e Celso não foram ouvidos perante essa casa. O Márcio foi ouvido perante o Ministério Público em um depoimento de mais de 40 minutos, onde ele não faz nenhuma menção a qualquer ato irregular, ilícito, a nenhuma quebra de decoro do prefeito. Do mesmo modo, os demais. O servidor Celso Cavalieri, que é engraçado, porque ele assinou um termo de declarações para o Ministério Público, mas o Ministério Público perdeu o conteúdo da gravação, né? Então, a gente não sabe se durou 1 minuto, se durou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Mas, entre todos os esclarecimentos que o servidor Celso deu, a única frase que ele menciona ali é que o prefeito, aparentemente, teria determinado que o pregão fosse presencial e não eletrônico. O que já foi esclarecido pela servidora Fernanda, quando ela veio a essa casa e disse que a regra da Prefeitura de Bariri é o pregão presencial. E não é só da Prefeitura de Bariri. Como os senhores verão hoje, é da Prefeitura de Itapuí e de tantas outras prefeituras. Então, não há nada de irregular, de ilícito, ou nada de direcionamento, ou qualquer quebra de decoro, naquela fala, naquela simples fala do Celso. Da mesma forma, o Fred, que também não imputou nenhuma conduta indecorosa ao prefeito, o mesmo o Helder e o mesmo o Sinclair. Tudo isso, inclusive, será complementado hoje
com algumas declarações aí do prefeito municipal e alguns questionamentos que nós mesmos faremos. Pois não, Ricardo? Me permite uma parte só para esclarecer, para Sim. quem tiver acesso. Sim. É que todas essas questões que o senhor está mencionando, é importante que isso não faz parte da denúncia, né? Então, tudo o que o senhor está falando, relacionado a outros desdobramentos, isso não faz parte da denúncia. Exatamente. Que é importante ficar bem esclarecido para quem está ouvindo. Exatamente. Dizer, todos os desdobramentos do MP não têm relação com aquilo que está aqui para ser analisado. Eu só gostaria que quem está ouvindo entender isso. Exatamente, vereador. Eu agradeço, inclusive, a sua colocação, porque quando o Gilson foi ouvido aqui, nessa Casa de Leis, e mais uma vez eu reitero, foi oportunizado a ele que especificasse as condutas supostamente indecorosas, ele não falou absolutamente nada e disse que tudo estava na denúncia. Então, se tudo está na denúncia, a denúncia é exclusivamente sobre essa peça aqui que foi juntada, que é uma peça de 28 laudas, com base única e exclusivamente no depoimento de uma pessoa presa que tentou imputar ao prefeito determinadas colocações e determinadas situações relacionadas com isso daqui. Então, muito obrigado mais uma vez, vereador, porque, como nós dissemos na última sessão, a comissão processante, inclusive na elaboração do seu relatório, ela precisa estar adstrita, ou seja, limitada ao teor da denúncia. Então, é disso que nós vamos tratar. Então, não havia nenhum sentido que aquelas testemunhas fossem trazidas para cá, porque, inclusive, elas já haviam sido ouvidas. Do mesmo modo, as duas testemunhas que seriam ouvidas hoje, o Edson e a outra pessoa que me fugiu o nome, elas tinham única e exclusivamente a finalidade de atestar a suspeição do vereador Ed Carlos dentro daquela tese que a defesa vem defendendo desde a defesa prévia, por conta de episódios ocorridos. Entretanto, a notificação para o início da instrução trouxe a informação de que as provas relacionadas com a suspeição ficavam indeferidas. Então, consequentemente, a oitiva de testemunhas nesse sentido estaria indeferida e a gente criaria um imbróglio aqui hoje, insistindo na oitiva dessas duas testemunhas. Por outro lado, a defesa técnica entende que na última sessão realizada no dia 16 de outubro, nós já trouxemos elementos materiais, inclusive documentalmente, dessa suspeição, através de uma outra situação que já foi trazida aqui a conhecimento da comissão. Então, não haveria necessidade de fazer prova específica em relação à suspeição, mesmo porque houve o indeferimento. Então, infelizmente, como nós estamos tratando de um julgamento político, nós temos que vir aqui esclarecer o óbvio, para que não hajam distorções, né? Principalmente por parte da imprensa escrita, que a gente sabe que tem um direcionamento já em relação à administração do prefeito e interesse direto em lhe imputar determinadas condutas, que já vem trabalhando, inclusive, esse tema. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade que a comissão nos dá, como defesa técnica, de esclarecer a todos a razão pela qual essas pessoas e essas testemunhas, elas foram, ocorreu a desistência. Lembrando, inclusive, que é interesse do prefeito municipal, que também vai ficar claro em suas declarações, que essa comissão processante termine o mais rápido possível. Nós sabemos que, muitas vezes, algumas defesas optam por indicar testemunhas de difícil localização, de difícil identificação, que dificultaria, inclusive, o acesso a elas, no intuito de prorrogar o prazo da comissão para mais de 90 dias e, eventualmente, os trabalhos serem declarados nulos pelo excesso de tempo. Desde o início, esse não foi a conduta do prefeito, porque o prefeito, inclusive, em relação à questão de prazos, chegou a peticionar antes do vencimento do prazo para que não houvesse depois algum tipo de questionamento sobre isso. O prefeito quer que acabe logo esse julgamento político para que ele possa voltar toda a sua energia, toda a sua atenção aos trabalhos que ele já vinha realizando em benefício da população de Bariri.
Então é por isso, e somente por isso, que houve a desistência dessas testemunhas, para que a gente não ficasse aqui produzindo a replicação de determinados atos que já foram realizados na justiça comum, tá? E que, como bem disse o vereador, não fazem parte da denúncia, porque a denúncia é uma grande ilação, a denúncia é uma grande narrativa, que sequer existem elementos concretos em relação a ela. É um início de investigação, é um pedido de abertura de investigação, que obviamente foi acatado, porque sempre que alguém chega em um determinado órgão e fala assim, olha, aconteceu uma situação assim, 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 é aberta uma investigação. Isso acontece através de um boletim de ocorrência, isso acontece através de uma notícia crime, de uma notícia de fato. Então, é natural que haja a abertura das investigações. O que não significa condenação, o que não significa oferecimento de denúncia ou qualquer outra circunstância. Então, vamos deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo em casa, futuramente, para os vereadores que vão compor aqui o plenário e que vão avaliar o relatório da comissão, né? Para que a gente possa deixar bem claro, e para que não haja politização, e para que não haja construção de novas narrativas em relação a esses fatos. O prefeito poderia ter ido aos microfones, o prefeito poderia ter ido à imprensa, ele poderia ter se manifestado, mas ele optou em primeiro se manifestar para as autoridades constituídas do município, os membros desta comissão, para que depois, eventualmente, haja qualquer tipo de manifestação perante a imprensa ou qualquer outra coisa do gênero. Então, feito esse esclarecimento, eu agradeço mais uma vez o uso da palavra, agradeço ao relator e espero, relator, que o nosso relatório esteja adstrito, portanto, aos fatos que constam na petição de 28 laudas do Ministério Público, porque em relação a isso daqui, não existe absolutamente nada material que possa implicar o prefeito. São apenas ilações, são apenas falas de pessoas, inclusive, que já estão tendo a sua responsabilidade efetivamente apuradas. É só. Gostaria de saber se a comissão processante tem perguntas ao senhor denunciado. A comissão, eu entendo que como relator também declino de fazer questões, deixando para o prefeito a sua autodefesa e exposição. Ante a ausência de perguntas, o denunciado tem a oportunidade de prestar depoimento pessoal, podendo esclarecer aquilo que entender pertinente. Pode sim, por favor. Comissão, presidente Júlio, membro Escadinha, relatora de Carlos, doutor Pedro, Augusto, funcionários da casa, um prazer estar aqui essa tarde falando com vocês. Queria agradecer ao doutor André Raci, a doutora Márcia e a doutora Carla, que representam aqui hoje o doutor Fernando José da Costa, nosso advogado também. Eu agradeço a oportunidade. Estou à disposição para esclarecer qualquer tipo de fato, qualquer tipo de indagação trazidas ao meu respeito. E gostaria primeiro, de pedir a atenção dos vereadores e que vocês, relator, Júlio, Escadinha, se não é uma situação fácil e comum para todos nós. Assim como para mim, vereadora de Carlos, acho que é o único que tem um mandato aí que já exerceu um mandato anterior. Para vocês essa situação também é nova e assim como eu acho que vocês não gostariam de estar passando por isso também, né? A gente sabe que faz parte o julgamento político, mas que a justiça ela tem que prevalecer e as leis do nosso país estão aí para isso. Eu acho que cada pessoa que faz algo de errado na vida, assim como o doutor Pedro, aqui é procurador também, está aqui mais 3 advogados, tem advogados de defesa, tem advogados de acusação, tem promotoria, tem juiz, tem
enfim, todo o sistema judiciário para estar lá e julgar. Aqui, hoje, infelizmente, a gente está tratando de um julgamento político. E eu inicio pedindo a atenção de vocês e que vocês entendam como será feito esse relatório, porque fazendo um exame de consciência de onde vêm essas denúncias, de onde partiu tudo isso contra a minha pessoa. Então, quem esteve aqui nesse púlpito semana passada foi o senhor Gilson Carvalho. O senhor Gilson, todo mundo sabe aqui, que é um opositor político ferrenho à minha administração. Faz várias críticas e arrebenta comigo em todos os lugares da rua, do universo e da galáxia. Em todos os cantos. Isso por quê? O Gilson não teve espaço no meu governo. Júlio foi eleito comigo, Escadinha foi eleito comigo, Ed Carlos foi eleito na oposição, mas no início de mandato teve uma atuação ímpar e uma atuação buscando entender o que é que. E participou e viu o Gilson naquele momento sendo crítico à minha gestão, porque não tinha favorecimento junto comigo. O Gilson pediu para ser diretor de educação desse município, doutor Pedro. Com que juízo de valor eu ia dar a diretoria de educação para o senhor Gilson? Com que juízo? Escadinha. Não existe uma coisa dessa. Então, a diretoria de educação, ela foi escolhida com relação a pessoas indicadas pela rede. E isso teve participação ampla. E foi exposto em redes sociais e tudo isso. Então, quem é o Gilson? O Gilson é uma pessoa que me persegue há longo tempo, porque simplesmente não teve espaço na minha administração. Então, ele, de antemão, como presidente do sindicato, como munícipe, ou sei lá o que for, já foi pegando e querendo trazer aqui, correndo, para o presidente desta casa, que eu tenho um respeito muito grande pelo Ayrton Pegoraro, porque eu defendi ele por 2 eleições, uma à distância e uma em loco, pedindo voto para ele como candidato, e prontamente, rapidamente, ele marcou uma sessão extraordinária para poder fazer esse pré-julgamento político com a minha pessoa. Porque se o caboclo quer ganhar na urna, ele tem que ir lá na urna ganhar. Não é no tapetão e nem na rasteira que o presidente dessa casa vai ganhar alguma coisa. Então, fica aqui registrado a minha indignação com toda essa situação que nós aqui todos estamos enfrentando, para se deslocar, para eu parar o dia, para parar a cidade, para estar aqui discutindo um assunto extremamente político. Extremamente político. As urnas estão aí o ano que vem, para lidar com o que quer que seja e para fazer a campanha com o que quer que seja. Eu, assim como o vereador Ed Carlos, temos um perfil que vamos sempre visitar casas e na rua e gastar sola de sapato. Muitos políticos não têm esse perfil, mas a gente tem. E a gente sabe como que trabalha na urna. Agora, ganhar no tapetão, eu não vou admitir. E eu vou lutar até o fim, para que isso aconteça. E digo mais, eu vou além. Se após tudo isso aqui acontecer, esse julgamento político estiver ainda acontecendo, essa cidade está de cabeça para baixo já. Já faz 20 anos que está dessa forma. Porque eu participei de um grupo do Ayrton. Eu sei o quanto aquele grupo perseguiu o ex-prefeito Neto Leone. Eu sei o quanto atrasou a cidade, advogados da cidade, reuniões na casa do presidente, enfim, várias coisas aconteceu. Eu sei de muita coisa que isso pode atrasar a nossa cidade ainda mais. E a nossa cidade não merece esse descaso. Eu gostaria de deixar bem claro que, assim como o Gilson, o Vavá, que foi autor da outra denúncia, é a mesma coisa. É o mesmo opositor político, é a mesma pessoa que me persegue e que não teve espaço no meu grupo. Que pediu para ter o cargo na ambulância, que esse cargo nem existia mais e que solicitou isso para mim. E que veio fazer uma denúncia aqui depois que eu não dei isso aí para ele. Então, gente, é um exame de consciência que a gente tem que fazer, é um julgamento político e eu acho que é lamentável essa situação que nós estamos enfrentando. Toda essa exposição em mídia, foto no jornal dia a dia, se faz porque não faz, exposição das testemunhas, um pecado que esse jornal fez com as testemunhas. O Jornal Noticiantes é um pecado o que ele fez com a exposição. Aliás, esse cidadão, ele cria fatos para ter notícia no jornal. Ele cria situações, ele cria denúncias para ter notícia no jornal dele.
o senhor Fábio Yang, a dona Natália Kerbal, donos do Jornal Noticiantes. Então, eu fico muito, muito constrangido com essa situação, com a minha família exposta, com os meus filhos expostos, com a minha esposa exposta, com a minha mãe exposta de 70 anos e com a minha avó de 92 anos exposta a esse ridículo que a gente está passando. Quer ganhar a eleição? Mais uma vez, tem que ir para a urna. Tem que ir para a urna. O Fernando Foloni esteve aqui semana passada, é meu vice-prefeito, está à disposição para continuar e para dar a sua contribuição para esse município, caso for necessário. Mas é expectativa o cargo dele, e ele está à disposição da população. Agora, não é no tapete que se ganha eleição, é na urna. Então, eu queria deixar muito claro essa situação e pedir imensamente a compreensão de vocês, principalmente vocês três, que têm nas mãos, que têm na consciência, a decisão de pautar por um relatório imparcial. Nós já sabemos, eu tenho de 3 a 4 votos opositores dentro da casa e essa votação será política. Nós já sabemos isso. E a condução disso aí, eu espero que prevaleça o bom senso. Principalmente tendo a oportunidade para falar com o vereador Ed Carlos aqui, frente a frente, à disposição para esclarecer qualquer fato. Vereador, entendo e respeito a sua posição como opositor. Lá atrás nós já conversamos sobre isso. E eu sempre respeitei a tua posição como relator. E de antemão eu falo, eu jamais, em hipótese alguma, mandei alguém fazer qualquer coisa contra a pessoa do senhor. A gente sempre teve um bom diálogo e a gente sempre se respeitou. Adversários políticos é uma coisa, inimigo é outra coisa. O senhor sempre teve portas abertas para conversar com qualquer diretoria, com qualquer pessoa do governo, e nunca eu sequer fiz qualquer menção ou ilação contra o senhor, a não ser uma ou outra troca de alfinetadas que nós já tivemos em rádio, em situação que acredito que é bem relevante nesse momento, porque da minha pessoa nunca saiu para agredir o senhor, ou seja, qualquer pessoa que seja, muito menos esse cidadão que está falando que eu mandei ele agredir o empresário Fábio Yang. Então, essa situação não é do meu feitio. Reforço, eu tenho família, eu tenho um pai que foi delegado de polícia nessa cidade, eu tenho um respeito da sociedade e não caí aqui de paraquedas. A gente trabalhou para chegar até aqui e a gente trabalhou muito. O Júlio e o Escadinha sabem disso. O quanto eu trabalhei para chegar até aqui. Não foi sorte, não. Inclusive, convidei o senhor, lá dentro do cartório eleitoral. Vamos fazer parte do meu grupo que eu vou ganhar a eleição. E o senhor falou, eu sei que você tem um caminho, eu também vou ganhar a eleição porque eu trabalho. O senhor ganhou e eu ganhei. E respeito o posicionamento, respeito o seu partido, PSDB, qual tem um carinho muito grande pelo Rodrigo Garcia, nosso ex-governador. Então, a gente está aqui para discutir política. Então, posto isso, eu gostaria que a minha defesa puder fazer algum questionamento para a gente poder esclarecer algum tipo de dúvida que possa surgir, e estou à disposição de vocês também. Obrigado, prefeito. A comissão, alguma observação até aqui? Tá. Antes de dar início às indagações ao prefeito, eu gostaria de registrar a presença da equipe do doutor Fernando José da Costa, a doutora Márcia Ramos dos Santos e a doutora Carla Ripoli Bedoni, né, que são advogadas da equipe do doutor Fernando, que estão aqui hoje acompanhando essa instrução da comissão processante. Prefeito, já ficou bem claro, tanto pelas palavras do relator, quanto pelas nossas colocações, que a denúncia apresentada pelo Gilson, ela se restringe a uma petição elaborada pelo Ministério Público, onde foi pedido o encaminhamento a São Paulo, porque o senhor tem o fórum privilegiado, para uma eventual abertura de investigação para a apuração de fatos. Diante disso, como mais uma vez, quem vai ter acesso a essa gravação no futuro e na sessão pública, não necessariamente leu essa petição de 28 páginas, eu gostaria de contextualizar para o senhor iniciar os seus esclarecimentos. Houve uma investigação do Ministério Público que realizou vários atos, inclusive busca e apreensão,
interceptação telefônica. Existem milhares e milhares de páginas de interceptação telefônica, registros de WhatsApp, documentos, etc, etc, etc. São mais de 3.000 páginas. Inclusive, eu li todas as interceptações telefônicas e não há nenhuma menção ao prefeito Abelardo durante mais de 30 dias de interceptação. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um item aqui, que é o item 2.2 dessa petição, onde o próprio promotor de justiça que assina esta petição diz o seguinte: vale consignar que os documentos foram apreendidos em decorrência de medida cautelar de busca e apreensão anterior ao interrogatório acima mencionado e cumprida no dia 8 de agosto de 2023. E desta forma, ainda não havia indícios de qualquer envolvimento do senhor prefeito municipal. O que o Ministério Público está dizendo aqui? Que nas 3.000 e tantas páginas dessa investigação, não havia indícios de qualquer envolvimento do senhor prefeito municipal. Até que uma pessoa presa, um empresário preso de outra cidade, menciona o nome do prefeito, muito provavelmente para se esquivar de suas responsabilidades. E continua o Ministério Público. No mais, da análise paulatina dos documentos apreendidos, ainda não se evidenciava cenário que indicasse qualquer participação direta de agente público detentor de foro por prorrogativa de função. O agente público detentor de foro por prorrogativa de função é o prefeito municipal. Ou seja, nesta petição que embasa a denúncia do senhor Gilson, o promotor de justiça subscrito, assinado, reconhece que não se evidenciava cenário que indicasse qualquer participação direta de agente público detentor de foro por prerrogativa de função. O nome disso é eufemismo, no português claro. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: até então, eu investiguei, e não tinha absolutamente nada em relação ao prefeito. De modo que apenas após o interrogatório de Paulo Ricardo, que se pôde concatenar elementos que apontaram a participação do senhor prefeito. Ou seja, ele reconhece e admite que tudo isso daqui é baseado apenas na palavra de uma pessoa presa pelos seus próprios atos, por ter alugado carro, por ter contratado o capitão da Polícia Militar, etc., etc., e nada a ver com o prefeito, simplesmente para tentar se esquivar das suas próprias responsabilidades. Tá? E aí o promotor, diligente que é, informa que, a partir desse momento, toda a análise do material e da investigação, ela foi imediatamente cessada. Ou seja, ele parou e remeteu tudo para São Paulo. Para que lá em São Paulo, a Procuradoria de Justiça, com o contraditório, a ampla defesa, que até então não estava estabelecido, possa apurar os fatos. Então não é plausível que o senhor Gilson pretenda a condenação e a cassação do prefeito por uma suposta quebra de decoro de fatos que ainda estão sendo apurados e dos quais, inclusive, materialmente, não existem comprovações de participação do prefeito, apenas o falar de boca, apenas o blá, blá, blá de alguém, apenas a conversa de uma pessoa. É óbvio que, por diligência, as coisas têm que ser investigadas e apuradas. Mas
o resultado disso, inclusive, é desconhecido de todos nós, porque ainda está em andamento. Imaginem os senhores se esse julgamento político caça o prefeito municipal e logo na sequência vem as informações de que aquilo que foi falado por esse empresário não condiz com a realidade ou não foi provado. Os senhores não poderão voltar atrás na decisão administrativa, porque não está previsto na lei, não está previsto no procedimento a revogação da cassação. Por isso que isso precisa ser feito com muita prevenção, com muita precaução, com muito cuidado, porque é traumático para essa Casa de Leis, é traumático para o município de Bariri, é traumático para a população de Bariri. Presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Isso está na Constituição Federal, que foi escrita por legisladores, assim como os senhores o são. E mais, os senhores representam a população e o povo de Bariri, que não pode ser penalizado com mais uma crise política, a qual ela não tem participação direta, com antecipação de fatos, com antecipação de apurações. Foi perguntado ao senhor Gilson várias vezes, os senhores estavam presentes, especifique as condutas do prefeito de quebra de decoro. E ele não soube explicar nenhuma. Isso já está na denúncia. A denúncia é genérica, os senhores sabem, os senhores viram. E a petição que foi colada à denúncia para justificar a existência dessa denúncia, traz aqui, no seu âmago, a informação que a gente precisa interpretar. Doutor, pois não, prefeito? Por favor. Vale lembrar também, gente, que o Gilson, ele não fez isso comigo. Por 4 vezes ele tentou fazer com o ex-prefeito Neto Leone. Por 4 vezes. Foi arquivado pelo presidente da casa e por a Casa de Leis anterior. E existia oposição naquele governo, existia tudo. O Gilson, ele não fez só comigo. Se ele não falou aqui o que tem e o que não tem de errado, é porque ele não tem nada. Ele usou essa peça, motivado por alguém, e trouxe aqui no ânimo do presidente da casa de abrir logo isso daí. Então, o Gilson é figurinha carimbada, e todo mundo sabe. Só isso que eu queria esclarecer. Então, no âmago dessa petição, o único elemento de convicção do Ministério Público são as palavras do Paulo, que ninguém conhece. Os senhores não conhecem o Paulo. Eu não conheço o Paulo. O prefeito não conhecia o Paulo. O Paulo é de outra cidade, de outro município. Mas o prefeito se apresentou aqui mais uma vez com o histórico dele. Filho do ex-delegado da cidade, a mãe dele cabeleireira nessa cidade há mais de 50 anos, os irmãos cresceram aqui, ele cresceu aqui, ele cria os seus filhos aqui, junto com a sua esposa, primeira namorada, fez a vida dele aqui. Qual palavra vale mais? A do estranho ou a do prefeito municipal, que foi avalizado na urna por mais de 7 mil munícipes desse município? Então, enquanto nós estivermos lidando única e exclusivamente com ilações, com divagações, com versões, com narrativas, com convicções e não com fatos, a presunção de inocência é o que deve prevalecer. Prefeito, vou fazer uma pergunta direta ao senhor. O senhor Paulo, no interrogatório dele, em nenhum momento ele fala que que ele foi autor ou que ele mandou praticar qualquer ato de violência contra o empresário Fábio Yang. Ele não fala isso. Os senhores leram? Ele não fala isso. Ele fala que ele contratou uma pessoa
para fazer uma mediação junto ao Fábio, mas que ele jamais pediu qualquer ato de violência. Ou seja, ele não admite que tenha feito isso. Então, se ele não admite que fez isso, como que o prefeito teria dado a ordem para ele? Como que o prefeito seria o mandante da ação? Que foi o que o dono do jornal colocou na manchete. Que foi a interpretação que o Ministério Público remeteu para São Paulo para justificar a abertura da investigação. Mas nem mesmo o empresário disse que praticou um ato dessa forma. O que ele disse apenas foi que o prefeito teria questionado ele para que se entendesse com o Fábio Young referente à denúncia que tinha sido apresentada da empresa dele e do serviço que prestava para Bariri. Prefeito, diante disso eu lhe pergunto, o senhor teve algum tipo de conversa com o empresário Paulo, dono da Latina, relacionado com essa questão da denúncia, onde o senhor tenha determinado ao Paulo que tomasse qualquer tipo de providência? Jamais, doutor. Jamais. Eu falo olhando para vocês. Eu nunca tive esse tipo de conversa com esse cidadão e muito menos pedi para ele fazer qualquer coisa nesse sentido, nesse respeito. Nunca. O senhor determinou para o Paulo ou qualquer outra pessoa que promovesse qualquer ato de violência, de coação, em relação ao empresário Fábio Young, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro opositor político? Não, nunca. Isso já não é do meu feitio. Eu já até expressei anteriormente, aqui logo no início, supostas ilações que eu teria pedido para agredir o vereador Ed Carlos. Jamais isso aconteceu e nunca faria algo nesse sentido. Eu sofri 2 anos e 10 meses calado. Eu nunca revidei qualquer tipo de ofensa, seja verbal ou que chegaram até a fazer ameaças para minha esposa. Por exemplo, como no Parquinho do Lago, foi feita uma ameaça para ela, falando que ela não ia mais ver o marido dela, ou que ela ia ter que visitar na cadeia, ou que ela ia ter que visitar lá no cemitério, diante dos meus 2 filhos. Esse tipo de ameaça nós recebemos. E eu jamais revidei qualquer tipo de ação. Nunca na minha vida revidei, e vocês são testemunhas disso. Sempre em conversa de bastidores, quanto aguentar tanta injúria, tanta calúnia, tanta manchete de jornal, tanta difamação, que, aliás, esse jornal é do primo de sangue do Fernando Foloni. É do Fábio Young. Está no nome da esposa dele, Natália Kerbaui. O jornal Noticiantes me agride semana a semana, dia a dia, mês a mês, ano a ano, nos últimos 2 anos. Inclusive, no início do mandato, esse jornal fez adesivos contra mim, esse jornal fez proposta para o meu vice-prefeito, para poder assumir o meu lugar e derrubar a minha cadeira. Esse jornal fez tantas e tantas coisas e eu nunca revidei nenhum tipo de ofensa. Não seria numa oportunidade chula, que esse cidadão lá está falando besteira, que eu teria que fazer algo do tipo, sendo que eu não tenho histórico sobre isso. E eu vou contar uma situação para vocês. A minha mãe tem 70 anos, ela tem 52 anos de profissão. Com 18 anos, Ed Carlos, ela montou o salão de cabeleireiro dela. Ela trabalhava desde os 13, vinha da roça para o salão, da doutora, da cabeleireira Tereza Japonesa. A dona Tereza, com 13 anos, empregou a minha mãe. Com 18, ela montou o salão dela. Com 18 e 10 meses, ela começou a atender a mãe do senhor Fábio Young, que era cliente da dona Tereza, a dona Lucila Guirotti, que é madrinha de batismo do Fernando Foloni. E há pelo menos 30 anos, ela passa todo sábado buscar a mãe do senhor Fábio Young e leva no salão dela, no instituto, para poder fazer o cabelo dela. Você acha com que coragem, com que jeito eu mandaria fazer algo contra esse cidadão? Pelo respeito que eu tenho pelo Fernando e pelo nosso diálogo, Fernando, não vamos revidar porque ele é seu primo de sangue. Não vamos revidar porque esse jornalzinho não tem expressão política.
Nós somos políticos, nós não somos jornalistas e nós não somos empresários. Ele é empresário, ele depende da prefeitura, ele não é político. Se ele quiser vir na urna contra eu, contra o senhor, contra o Julinho, contra o Escadinha, ele pode vir, mas ele é empresário. Por isso que eu nunca revidei ele. E esse foi um combinado comigo e com o Fernando. Teve uma única oportunidade, que eu reafirmo aqui para vocês, porque tá lá na Bariri Rádio Clube, porque ele montou um cenário no jornal dele falando que a empresa iria embora para Bauru. Vocês se lembram disso? Que a empresa ia embora para Bauru? Naquela oportunidade eu revidei no diálogo. Se quiser ir para Bauru, a gente ajuda. Por quê? Porque eu sabia que não ia. Porque eu sabia que era mais uma mentira que ele estava contando. Eu sabia que era mais um discreto que ele queria dar no meu governo. E ali começou tudo. Então, quando ele perseguiu o Edinho no Saemba, foi quando ele veio na minha sala e ordenou que eu mandasse o Edinho embora. Nós sabemos aqui que o presidente da casa também não gosta do Edinho e pediu a mesma coisa para mim. Também não gosta. Então, quando ele ordenou que eu mandasse o Edinho embora, eu falei, eu não vou mandar. Eu não vou mandar porque eu não tenho motivos para mandar. Agora, ele tinha motivos para o Edinho ficar bravo com ele. Ele deixou de lucrar nos loteamentos dele. Ele deixou de lucrar, relator. Ele almejava lucro, que é o que sempre esse empresário almejou diante da prefeitura de Bariri e todas as outras prefeituras. O jornal dele é para perseguir prefeitos, vereadores e quem quer que seja, para almejar lucro. Apenas lucro. O poço custou para ele perto de 90 mil reais. Foi uma exigência do Saemba e da lei que os senhores aprovaram aqui, a lei. Em 2021, os senhores aprovaram uma lei que nós vivíamos uma crise hídrica tamanha na nossa cidade e que vocês aprovaram uma lei que eu era obrigado a exigir do loteador um poço. E nós fizemos isso. Meses depois, ele foi pela procuradoria do município, doutor Pedro, que o senhor é procurador da Câmara, temos 5 procuradores do município. Ele foi executado em uma dívida de mais de R$1 milhão, que nunca tinha sido executado no passado. Ele fez um acordo com a prefeitura. Ele deve pagar esse acordo até hoje, eu nem sei, porque não faz parte da minha alçada. Só que ele imputou essa responsabilidade a mim. Então o empresário Fabiang foi executado pela prefeitura, pela Procuradoria Jurídica do município, que é autônoma, não é pelo prefeito. E ele imputou essa responsabilidade a mim. Passados alguns dias, mais uma vez, ele foi lá e denunciou a usina de asfalto. A usina de asfalto que ficou parada. Você recebeu cobrança, Escadinha. Você recebeu cobrança, Júlio, que não tinha buraco, a cidade era um queijo suíço, o senhor se lembra, vereador? O senhor recebeu cobrança. A industrial foi pedido do senhor para recapear, e nós recapeamos. Eu nunca neguei pedido expresso do senhor. Nunca neguei. E foi recapeado. Só que a cidade era um queijo suíço em 2021 e chuva para todo lado. E abria mais buraco ainda. O que a usina de asfalto ficou? 3 meses parado. Por quê? Porque ele tem uma usina de asfalto. Ele veio oferecer a solução para mim. Sua usina não pode andar? Compra o meu asfalto. Foi isso que ele me falou na época. Entendeu? Então, por isso que ele não gosta de mim. A usina de asfalto foi reconstituída e a CETESB avalizou o trabalho que a gente fez lá. E até hoje faz tapa-buraco na nossa cidade e nós, até então, não gastamos mais recursos com tapa-buraco na nossa cidade. Recursos extras que foram economizados. Nós temos zelo pelo que a gente faz. E ele, infelizmente, só visa lucro. Se a gente puxar no ano, isso aqui está no Tribunal de Contas. Isso aqui está expresso no Tribunal de Contas. Qualquer um pode entrar, qualquer pessoa pode entrar. A empresa do senhor Yang Terraplanagem e Pavimentação Limitada, ela prestou nos anos de 2018, 2019, 2020, muitos serviços para a Prefeitura de Bariri. Muitos, que estão aqui. Isso aqui está tudo no Tribunal de Contas, no portal da Transparência da Prefeitura de Bariri. E para outras cidades também, como, enfim, tem várias cidades aqui. Mas, engraçado que a partir de 2021, ele não prestou mais serviço para a Prefeitura de Bariri, exceto um serviço que ele fez lá no Saemba,
quando ele estava tentando compor e talvez comprar o meu superintendente do Saemba. E fez um trabalho lá. Pequeno, mas fez. Tudo certinho, tudo regular. Agradeço ao empenho da empresa. Só que aí, parou. E aí parou de fornecer. E de 2020, 2021, 2022, 2023, se vocês puxarem no Tribunal de Contas, só tem aqui a cidade de Itapuí, 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 Itapuí. Dá uma olhada aqui. Olha Itapuí aqui. Quantas vezes você vê aqui a cidade de Itapuí? Itapuí, 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 Itapuí. Vira a página. Itapuí, 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 Itapuí. Prefeito, posso aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor? Vira a página. Vai vendo quanto de Itapuí tem aí. Agora, por que o prefeito de Itapuí é bom? Por que o prefeito de Itapuí é bom, será? E dá Prefeito, revista deixa eu fazer pra uma ele. pergunta para o senhor. Por quê? As licitações em Itapuí foram pregão presencial ou eletrônico? Todas pregão eletrônico perdão, meu equívoco. Todas pregão presencial e também uma outra modalidade. Só Itapuí. Por que Itapuí é bom para o Yang? Por que o Yang é o dono do jornal? Então por que o Yang é o dono do jornal e o Yang é bom para Itapuí? Porque é lá que sai o dinheiro. Do meu governo não saiu um centavo. No governo anterior tinha. Inclusive tinha uma agenda, e tem comigo uma agenda, do ex-chefe de gabinete do senhor prefeito, ex-prefeito Neto Leone, com reuniões semanais, mensais e diárias com o cidadão Fábio Yang. Agora, estão me falando que eu fiz uma reunião com um cara que eu nunca vi na minha frente, que é o cara da Latina, e que eu supostamente fraudei uma licitação. Isso é uma piada, uma vergonha, por causa de um livro que eu dei, com mais de 200 cópias eu dei desse livro para todo mundo. Dei para Michel Temer, para o Geraldo Alckmin, para milhares de personalidades. Agora, quantas reuniões tem na agenda do senhor Olavo? Ex-chefe de gabinete do ex-prefeito Neto Leone com o Fábio Yang, que em 2019, 2020, prestou muito serviço para a prefeitura de Bariri. Será que essas licitações foram fraudadas? Será que essas licitações foram direcionadas? Será que houve um pedido do Ministério Público da época para verificar essas licitações? Agora, eu fiz uma suposta reunião. É uma vergonha. O que estão fazendo comigo é uma vergonha. É um julgamento desnecessário, e eu falo para vocês, é um julgamento desnecessário. Agora, o prefeito de Itapuí é bom. Em 2022, Ed Carlos, 2 milhões e 100 mil reais de serviços prestados pela Yang na cidade de Itapuí. 2 milhões de reais de serviços prestados. Será que foi pregão eletrônico? Será que foi tudo direitinho? Será que teve reunião combinada lá em Itapuí também? Eu não sei. Né? O que eu sei é que o portal da transparência do Tribunal de Contas não falha. Está tudo aqui. Está tudo aqui. A minha vida é um livro aberto. Eu não tenho que esconder. A minha conta, podemos quebrar meu sigilo bancário a hora que for. Viu, Escadinha? A hora que for, cara. Eu nunca recebi nenhum valor, em hipótese alguma, de qualquer empresário que preste serviço para a Prefeitura de Bariri ou do planeta que seja. Do Estado, do Brasil todo. O que eu sei fazer é buscar recursos para a Prefeitura de Bariri, que nós já buscamos muito, inclusive o vereador Ed Carlos é bom nisso. Buscar recursos eu sou bom. Isso sem falsa modéstia eu falo. Nós conquistamos o maior número de recursos extras na história da Prefeitura de Bariri. Não houve nenhum prefeito que andou mais e que buscou mais recursos que o prefeito Abelardo. E se a Câmara de Bariri, aqui eu faço uma crítica construtiva a vocês, todos, seguisse o exemplo do Ed Carlos, e o Escadinha faz bem feito também, Jolinho também tem seus méritos, com o Arnaldo, com toda a parceria, mas se todo mundo andasse, a cidade estava melhor. Se todo mundo desse a mão,
a cidade estava melhor. Não estava patinando, não. Agora, hoje, a situação financeira é ainda mais gravosa. Eu estou há uma semana, 10 dias, enfiado nesse assunto, enfiado nessa pressão, é munícipe que chega, é todo mundo que para, e mesmo assim, eu fui quinta-feira para São Paulo pedir dinheiro para a saúde de Carlos. Está faltando. Você sabe que está faltando. E você sabe que não é falta de planejamento. Você sabe que é uma questão do Brasil todo e de todas as prefeituras. A queda do ICMS, a queda do FPM, é uma situação gravosa. O planejamento foi feito. O asfalto foi entregue, o poço foi entregue, tudo foi feito. A Santa Casa nós estamos honrando com compromisso. E eu lembro vocês, com 3 meses de mandato, 4 meses, nem velado Paraná nós tinha ainda. O GAECO estava lá dentro da Santa Casa. A troco do quê? O que foi comprovado de lá para cá? Que caixa 2 que tinha na Santa Casa? O que fizeram com a gente? Tentou acabar com a nossa reputação? O que fizeram? A gente paga o preço por coisa que a gente não fez. E a Santa Casa lá hoje. A gente está honrando com todos os nossos compromissos com a Santa Casa. A gente repassa R$980 mil mês para a Santa Casa. E a Santa Casa cada vez mais aumenta a qualidade do serviço. Foi feita parceria com emenda do vereador Ed Carlos. Foi feito cirurgias de cataratas. Se eu quisesse trabalhar como oposição, eu não tinha aceitado, vereador. Eu não tinha aceitado, eu nunca fiz isso. Eu não tinha te apresentado para o deputado César, que você conseguiu mais de R$500 mil, Bariri afora aí com dinheiro com o deputado César. Se eu quisesse atrasar, eu não tinha aceitado o programa Melhor Caminho, que o Escadinha trouxe. Para o mérito é só dele. Se eu quisesse atrasar, não tinha comprado o carro, porque o mérito é do Júlio, com o recurso que ele trouxe do Arnaldo. Não é assim que funciona. Eu nunca tive esse perfil, vocês sabem disso. Quer me atacar politicamente? Não tem problema nenhum. Mas vamos atacar na urna, vamos atacar no discurso. Essas coisas aqui, ó, eu não fiz de jeito nenhum e não faço e não vou fazer. Todos os atos que eu cometi na prefeitura foram lícitos, com aval da Procuradoria Jurídica, que é autônoma, todos, doutor, com aval da Procuradoria Jurídica, e todos, sem exceção, com aval da Diretoria Técnica. Nada passa pela minha mão sem um aval da Diretoria Técnica. Ou vocês acham que chega um cara para fazer a licitação aqui, eu corro lá na porta e falo, ó, amigão, aqui funciona assim, assim, assado. Não. Existe uma estrutura, uma hierarquia precária que seja na prefeitura. Porque não é para mim, e para o próximo, vai ser muito difícil governar essa cidade. Vai ser muito difícil. O que o corpo técnico da minha prefeitura faz, os 8 diretores e um chefe de gabinete, faz muito. São 1.000 funcionários para fazer gerência. Agradeço as funções gratificadas que foram aprovadas. Deu trabalho, teve um entrave político, a gente sabe, natural do jogo. Tentou segurar aqui, acolá, aprovou menos, com razão, faz parte, mas é muito necessário. Necessário. E, felizmente, a Câmara aprovou, depois de muito trabalho, de muita labuta, foi aprovado. E hoje, existem chefias de setor que cuidam de cada setor. Mas nada vem para a mão do prefeito direto. Eu sou o último a assinar, ou eu somente faço impulsionamentos do processo legal, pedindo um parecer jurídico, pedindo um parecer técnico. A licitação, quem faz os editais junto com as diretorias. Eu não faço parte disso aí. Eu não faço. A gente continuou o trabalho existente, muitas empresas que já prestavam serviço no governo passado continuaram prestando. Muitas. São mais de 300, 400 contratos que a prefeitura tem, que roda ano a ano. Você acha que se eu parar um a um para ver ou para tentar fazer um edital, com que tempo? Que jeito, Julinho? Que jeito que trabalha, cara? Não tem jeito. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem da onde está vindo essas imputações ao meu respeito. Esse cidadão, Fabiang, que lamento o ocorrido com ele, não estou aqui para justificar nada ao seu favor, nem contrário a ele, mas ele tem interesse econômico sobre a prefeitura de Bariri. Teve um outro episódio
Ele é sócio de uma empresa, vereador de Carlos, chamada Tang Yang. Essa empresa, ela foi contratada no ano de 2019 para fornecer manta a uma outra empresa lá do Rio Grande do Sul, que fez a parte do aterro sanitário. O aterro sanitário que fica indo para Bocaina. Os senhores conhecem. E essa empresa, Tang Yang, forneceu a manta. É do senhor Fábio Yang e do Jô Tanganelli. O Jô Tanganelli era meu incentivador de campanha. Era meu apoiador. Até que eu vi que tinha algum interesse por trás. E aí eu não prestava mais. E aí eu não fiz o que ele quis, que foi dar um reajuste absurdo na manta asfáltica, para sobrar mais dinheiro para ele e para o sócio dele, o Fábio. Então, a gente presta até que a gente não faz o que eles querem. A hora que você não faz o que eles querem, você é descartado, vereador. Descartado. Assim como a cara do Márcio, meu ex-diretor de obras, foi estampada na cara do jornal dele, semana passada. Porque ele não presta mais. E você sabe que o engraçado, quem veio pedir para o Márcio voltar na prefeitura? Vocês sabem? O Fábio Yang. Quem indicou para o Márcio voltar na prefeitura foi o Fábio. Porque ele brigou com o Juliano Griso. Ele teve uma desavença com o Juliano Griso. E ele que pediu para o Márcio voltar. E o Márcio era o único que tinha condição de voltar. E felizmente voltou. Mas também não fez o que ele quis. Ele foi lá e denunciou o Márcio porque os processos estavam atrasados. Foi lá e denunciou o Márcio porque o Márcio não quer liberar um loteamento a 12 quilômetros lá no Paraíso. Você conhece onde é o Paraíso, Cadê? Já andou, né? Estrada de terra, você, Julinho? Acho que o de Carlos também conhece o Paraíso, onde é. Ele queria que liberasse a 12 quilômetros um loteamento para ele. Para pegar lixo lá? E o esgoto? E a água? Vai fazer os poços que ele queria? Ou não? E aí o Márcio não servia mais. Aí o que o Márcio vira? Capa de jornal. A hora que não presta mais para ele, vira capa de jornal. Esse é o jeito que esse cidadão age com a nossa cidade. Todo mundo conhece o Fábio Yang. Todo mundo conhece quem está me denunciando. Foram inúmeras denúncias que esse cara fez contra mim. Inúmeras. Graças ao bom Deus, acho que quase todas arquivadas. Prefeito, o senhor é capa do jornal dele e tiveram várias denúncias, tanto no Ministério Público quanto em outros órgãos, recorrentes dele, correto? Sim, em vários órgãos. E o senhor nunca tomou nenhuma providência, nunca mandou ninguém bater, nunca mandou ninguém conversar, o senhor sempre ignorou? Pelo contrário, sempre ignorei. O maior desprezo para o inimigo é ignorar ele. E esse é um lema que eu tinha com o Fernando, e sempre tenho ainda. E de forma alguma eu faria algo do tipo. Pelo contrário, tentamos diálogo, por algumas vezes. Tentamos diálogo. Inclusive o senhor Jô Tanganelli tentou articular vários diálogos, mas não foram frutíferos. Pela última vez eu tentei contato, inclusive, com o advogado dele, o senhor Geraldo Barbieri, e não consegui também. Então, não é do nosso feitio. E eu não ia jamais fazer algo contra o primo irmão, criado junto, e a mãe dele é madrinha do Fernando Foloni. Vocês conhecem o Fernando. O Fernando só tem aquele tamanho e o jeitão de falar, mas o coração dele é maior do que qualquer coisa. E ele tem a família em primeiro lugar, assim como eu. Nós temos criança pequena em casa, e ele sempre falou, o Fábio tem criança pequena, e não merece passar o que está passando, ou não merece, as crianças não merecem serem expostas. Mas a perseguição dele contra nós foi muito grande. Inclusive tem capa do jornal dele de 2020, perseguindo o delegado da cidade. Porra, o delegado da cidade, cara. Tem capa do jornal dele. E aí ele faz com o prefeito de Agudos a mesma coisa, com o prefeito de Pirajuí a mesma coisa, com o prefeito de Bocaina a mesma coisa. Quem não cede ele, ele põe na capa do jornal. Pô, olha, não dá para tocar. Desse jeito não dá. É impossível de administrar a cidade. Quanta coisa foi feito nos últimos 2 anos, sem contar um ano de pandemia que nós tivemos, um ano de perdas.
Um ano de perder um Juninho Barbieri, que era braço direito nosso. Um ano de perder o Paraná, um ano de perder o Zé Carlos Longo, um ano de perder um tanto de gente, apoiador, e mais de 140 baririenses, que todo dia a gente tinha que ir em velório. E vocês conheciam todo mundo, assim como eu. Não dá, né? Ninguém deixa trabalhar. A oposição é sadia aqui dentro da Câmara, fazendo o jogo da Câmara, mas esse jogo de interesse econômico, não dá, né? Ele apoiou o Neto Leone, o Fábio, e o Jô Tanganelli me apoiou na Câmara, na última eleição. Pô, um para cada lado, os dois é sócio, quem ganhar nós estamos bem. Aí tá fácil, né? Aí tá fácil. Poxa. E aí vem toda essa situação em que pese o respeito que eu tenho pelo Ayrton, que pese o respeito que eu tenho pelo presidente da casa, que eu apoiei, Julinho. Você sabe disso, o quanto que eu corri, cara, para todo lado. Agora, vamos respeitar. Quer vir candidato contra, não tem problema nenhum. Pode vir. A gente não sabe o cenário qual que vai ser ainda político. Está tudo em aberto, está tudo... Ninguém sabe quem vai ser candidato. Prefeito. Está tudo em aberto. Aproveitando para retomar aqui, na peça do Ministério Público, ele pede que o senhor que sejam apurados as supostas condutas de corrupção passiva, concussão, fraude licitatória, coação no curso do processo e roubo. A coação no curso do processo e o roubo, acho que ficou bem esclarecido a ausência de participação do senhor nesses fatos. Então, eu gostaria, por favor, de retomar com o senhor os outros assuntos. Eu vou mais uma vez fazer uma pergunta objetiva para o senhor e depois eu vou explicar o porquê. O senhor, alguma vez, ao assumir o seu cargo público, o senhor utilizou desse cargo, de alguma forma, para exigir para si ou para outra pessoa algum tipo de vantagem indevida? Nunca. Não. Por que eu fiz essa pergunta? Porque para os leigos que provavelmente vão acompanhar essa oitiva, esses esclarecimentos, isso é a descrição de um crime chamado concussão. Então, o promotor escreve na petição tecnicamente, inclui a concussão como uma das possíveis condutas praticadas e que devem ser apuradas, e aí o Gilson joga isso dentro do processo, as pessoas leem sem saber o que é. É isso. Então, prefeito, o senhor alguma vez, utilizando o seu cargo público, o senhor exigiu para você ou para outra pessoa algum tipo de vantagem devida? Não, jamais. Ótimo. Mais um esclarecimento. Inclusive porque não existe prova da concussão nessa petição. Corrupção passiva. O Paulo, no interrogatório que foi utilizado pelo Ministério Público para pedir a abertura da investigação, ele disse o seguinte: questionado expressamente sobre o pagamento de propina, confirmou que pagava valores a pessoas da prefeitura, por conta do seu contrato. Questionado, disse ser o prefeito municipal, o senhor Abelardo, e disse que pagava a título de extorsão. E aí o promotor pergunta para ele, mas por que extorsão? Como que funcionava essa extorsão? E ele diz o seguinte, que a extorsão se dava porque ele tinha caneta para pagar as notas fiscais ou não, ou mesmo atrasar. E se o Paulo não pagasse os valores, não haveria o pagamento regular da sua empresa. Essa é a alegação. Essa é a alegação da corrupção, essa é a alegação que foi utilizada pelo promotor de justiça para pedir a abertura da investigação. Prefeito, o senhor pode esclarecer, por favor, em relação à prestação de serviços continuados, como, por exemplo, esse da Latina, que todo mês tem que se efetuar um pagamento lá,
Como que é o procedimento de pagamento? Quem faz esse procedimento de pagamento? É o senhor que faz? Não, de forma alguma. O procedimento de pagamento é feito pelo setor de finanças. Quem atesta serviço, o serviço é feito dentro de uma pasta, nesse caso específico, na pasta de obras. Quem atesta o serviço é o gestor do contrato. Pode ser um funcionário de carreira ou pode ser um diretor da pasta. Depois que o gestor do contrato atestar que o serviço foi feito, aí sim vem aqui para o financeiro para poder colocar na ordem cronológica de pagamento. Eu nunca pedi para alguém atrasar ou pagar rápido alguma pessoa. Pelo contrário, às vezes tem algum questionamento. Olha, será que o meu pagamento vai sair por parte de algum fornecedor? Eu falo, olha, o financeiro está aí, passo o contato do financeiro e o senhor tem a liberdade para perguntar qual é a programação de pagamento. Agora, eu não faço isso e isso não é da minha alçada. Existe uma hierarquia e ela é respeitada dentro da prefeitura. O senhor nunca determinou nem a antecipação, nem o atraso de pagamentos dessa empresa latina? Nunca, de forma alguma. E de nenhuma outra? E de nenhuma outra. Inclusive, assim, a empresa latina, assim como outras de serviço contínuo, o próprio financeiro já tem uma programação, por quê? Eles têm funcionários que trabalham para a empresa. Se eles têm funcionários, eles têm que ter mais ou menos uma programação de quando vai cair na conta para eles poderem pagar os funcionários. Então, isso é uma tratativa direta com eles ali, e acho que a Fernanda trouxe aqui, eu não sei se ela foi questionada ou não, ou você tem um relatório, né, doutor, do financeiro que comprova que a Latina sempre recebeu periodicamente naqueles prazos. Então, não há por que eu atrasar ou deixar de atrasar, e essa é mais uma inverdade que ele pode estar colocando. Ok. Prefeito, junto com o empresário Paulo, foi encontrada uma caderneta com o nome de algumas cidades e alguns valores, e algumas datas. O senhor recebeu algum valor desse empresário Paulo? Jamais, doutor, nunca. E desconheço essa informação de caderneta, pode ser qualquer coisa vaga, mas eu não estou... meu nome eu tenho certeza que não está em nenhum lugar, em nenhuma página, e a gente está sempre à disposição. O senhor, inclusive, colocou o seu sigilo bancário à disposição. Exatamente, à disposição de todos. Tá. O senhor pediu para alguém receber valores em seu nome? Não. Dele Nunca. Ou de outros fornecedores da prefeitura? Nem dele, nem de outros fornecedores da prefeitura, nunca. O que eu vivo, o que o meu sustento é com o meu salário de prefeito e sei o quanto é difícil trabalhar pela nossa prefeitura. Tá. Que, aliás, parabenizo a vocês que aumentaram o salário dos vereadores. Do prefeito, ainda não foi enviado o projeto, mas eu acho que pode sim aumentar. Prefeito, eu vou insistir nessa pergunta, prefeito, porque quando alguém te acusa de alguma coisa e não tem provas da acusação, como isso é um julgamento político e não um julgamento jurídico, eu sou obrigado a insistir na pergunta. O senhor nunca recebeu um piquezinho de um fornecedor da prefeitura em alguma conta do senhor? Nunca, em nenhuma conta minha e nem de ninguém relacionado a mim. Nenhum dinheiro, na minha nenhum família, valor? Nenhum dinheiro, nenhum valor. Jamais fornecedores da prefeitura, eu evito até de conversar com fornecedores. Alguma pergunta da comissão até aqui ou podemos continuar? Tá. Prefeito, em relação às condutas atribuídas aqui, nós já passamos por quase todas elas, salvo engano. Eu peço, inclusive, a ajuda do vereador Ed Carlos, o relator, se eu estou esquecendo de algum ponto da petição do Ministério Público, eu ainda não tenha perguntado para o prefeito sobre esses fatos. É que a questão estabelecida aqui na denúncia do Ministério inclui roubo, mas se não tem, se o prefeito está alegando não participação na coação no curso processo, roubo também se inclui no mesmo. Então, as respostas já foram dadas. O senhor, em relação àquele print de uma suposta conversa do ex-vereador Vaguinho com uma terceira pessoa, onde ele fala que o Abelardo teria pedido para fazer alguma coisa para o senhor está satisfeito com as respostas também? Eu sei que eu não sou interrogado aqui, mas eu inclusive, já usei a tribuna dessa Câmara para dizer que, em momento algum, em todas as oportunidades que eu e o prefeito nos encontrávamos, jamais nós
esboçamos algum tipo de reação um contra o outro. Então, com relação a isso, eu estou absolutamente tranquilo da conduta do prefeito. Obrigado, vereador. Agradeço Verdade, demais. perfeito. Então, agora a gente vai falar pontualmente sobre a suposta participação do prefeito em fraude licitatória, e eu acredito que é o último ponto, né, doutoras? Prefeito, o Ministério Público alega que o senhor, supostamente aí, teria participado de atos visando a fraude dessa licitação que culminou na prestação de serviços pela Latina para o município de Bariri. Eu vou reiterar mais uma vez que antes do Paulo prestar o seu interrogatório e falar lá uma série de coisas, inclusive sobre extorsão, que já foi desmentido, então a gente já vê que a palavra dessa pessoa que ela é altamente questionável, no mínimo, para dizer o mínimo. Eu vou reiterar mais uma vez que o promotor mesmo disse que ainda não havia indícios de qualquer envolvimento do senhor prefeito municipal. E aí, há aqui uma forçosa situação que nós somos obrigados a tratar sobre a questão de uma suposta reunião que teria acontecido na prefeitura para tratar de detalhes sobre a licitação, de fraude à licitação, e inclusive o promotor disse que o senhor teria participado dessa reunião e usa como comprovação, tentativa de comprovação desse fato, o livro que o senhor já mencionou aqui como uma dedicatória genérica. Inclusive esse livro consta aqui dessa peça inicial. É um livro que ele chama Eu Não Sabia Que Era Tão Longe, do Osni Ferrari, 3ª edição, e a dedicatória é a seguinte: um presente da Prefeitura de Bariri, datado de 8 de fevereiro de 2021, carimbo e assinatura do prefeito. E o promotor diz que essa reunião ela teria acontecido no dia 9 de fevereiro, ou seja, no dia seguinte, com a participação, supostamente, do Paulo, do Flávio, do empresário Abílio, acho que do Juliano Griso, não estou achando esse trecho aqui agora, e que o senhor teria participado também, estaria presente. Objetivamente, prefeito, o senhor participou dessa reunião para combinar condições e trechos e direcionamentos de licitação? Nunca participei desse tipo de reunião com ele e nem com nenhum outro fornecedor da prefeitura para combinar qualquer tipo de suposta fraude à licitação, nunca. Eu peço ao senhor que explique, por favor, qual que é o contexto da existência desse livro e da presença desse livro em várias edições no Paço Municipal. Eu vou reiterar esse pedido para o senhor, porque eu acho pouco plausível que essa Casa de Leis e os vereadores, experientes como são, vão considerar a entrega de um livro, tenha sido pelo senhor ou por terceiros, como quebra de decoro. Mas, infelizmente, como as acusações do Gilson são genéricas, a gente tem que tentar abranger o maior número possível aí de circunstâncias, né? Então, eu gostaria, por favor, que o senhor explicasse essa questão do livro. Certo. O livro é um livro, acho que nessa dedicatória, inclusive, ela é bem genérica, nem nome tem. Não foi nem nominal a ele. Então, eu nem sei se foi eu ou se foi meu chefe de gabinete, se foi qualquer outro funcionário da prefeitura que entregou. Esse livro ele fica lá na prefeitura, todo mundo tem acesso a ele, tem espalhado um para cada canto, e eu já deixo muitas vezes carimbado, já assinado com o meu nome. Por diversas vezes estivemos em locais entregando. Eu acho que até os Cardinha, o Júlio e o Ricardo já devem ter participado de algum momento comigo entregando esse livro para alguém. Porque foi um pedido do Osni Ferrari, feito a mim. Nós perdemos o Osni pelo Covid. O Osni esteve aqui na prefeitura no início de 2021 e deixou mais de 200 exemplares. Ele falou: menino, eu quero fazer um pedido para você. Divulga o nome do nosso Museu Mário Fava. Entrega para quem você quiser esse livro, aonde você for, leve ele. Inclusive no porta-mala do carro oficial fica diversos livros desse daí. E eu fiz isso. Agora, para esse senhor, se fosse algum amigo, se fosse alguém mais próximo, acho que teria até o nome dele. Você pode ver que não tem.
Quando o senhor entregou esse livro presencialmente para o ex-presidente Michel Temer, o senhor colocou o nome do Michel Temer? Sim, Para o deputado Baleia Rossi? sim, Para pessoas amigas? sim. Para todos que mais próximos, geralmente a gente coloca, mas muitos ficam uma dedicatória genérica e até mesmo sem nome, justamente para outras pessoas entregarem. Então, Não é só o senhor que não entrega é só o eu livro. que entrego, todo mundo pode entregar, secretário de Educação, o chefe de gabinete, enfim, a minha esposa já entregou para diversas pessoas esse livro. Então, realmente, é muito forçosa essa situação da promotoria em tentar colar a minha imagem com a do suposto, O senhor, então, suposto acusado. o senhor não participou de nenhuma reunião? Não. Ok. Prefeito, um dos elementos relacionados aí com a suposta fraude à licitação teria sido uma suposta determinação do senhor para que tivesse sido feita essa licitação como pregão presencial. A gente respeita bastante o servidor que fez essa afirmação para o Ministério Público, embora a gente não conheça o contexto em que foi feita essa afirmação, porque se extraviou o depoimento dele para o Ministério Público, né, doutora? Extraviou, e aí ele foi chamado lá num outro dia para assinar apenas a declaração, mas não existe o vídeo desse dia, da fala do Celso. Embora a gente respeite, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor alguma vez determinou algum tipo de pregão para qualquer licitação que fosse? Não, nunca. Tá. O senhor interfere dentro do setor de licitações? Não, porque não faz parte da minha alçada. E como eu falei anteriormente, se eu for ter que cuidar de tudo que passa pelo setor de licitação, eu não tenho como trabalhar mais. Os setores que há naqueles, os servidores que há naquele setor já é insuficiente. Tá. Inclusive, fez muita falta a não aprovação dos agentes administrativos, acho que pautado na última sessão. Porque ali no setor de licitação precisa de mais 1 ou 2 agentes administrativos. Já é insuficiente a quantidade. E se eu ficar lá, eu vou ficar trabalhando o dia todo, porque não tenho mais o que fazer. Prefeito, diante desses esclarecimentos do senhor, o senhor teve conhecimento prévio do conteúdo, do termo de referência sobre a limpeza, ou era a diretoria técnica que era responsável por isso? Não tive conhecimento, e quem responde por isso é a diretoria técnica, o diretor de obras e outros servidores de carreira. Quando tem alguma licitação, por exemplo, da educação, quem elabora o termo de referência é o senhor? Não, a diretoria de educação com servidores de carreira e mais o diretor da pasta. Social? Idem. Saúde? Também, a Irene, ou no caso, em conjunto com o pessoal da parte técnica lá. Depois esse termo de São vários referência funcionários. passa pelo crivo da Procuradoria. Se a Procuradoria fala que está ok, o senhor manda dar andamento na licitação. Exatamente, esse é o curso do processo. E aí o setor de licitação toca. Sim. Tá. Tem uma questão que chama a nossa atenção. A outra funcionária do setor de licitação, acho que o nome dela é Eliana, salvo engano, ela, nas suas declarações para o Ministério Público, ela afirma que tinha um monte de gente aqui no dia do pregão, na porta da prefeitura, para participar. O que me traz um raciocínio de incoerência, né? Porque se supostamente houve uma tentativa de direcionamento, as pessoas vieram por ser pregão presencial. Porque, inclusive, isso já ficou esclarecido pela Fernanda, que é a regra dentro da prefeitura. Muito que bem, as pessoas estavam aí para participar do pregão presencial. E o senhor estava onde, prefeito, nesse dia? O senhor estava aqui impedindo as pessoas de entrar no Paço Municipal, o que seria um ato de quebra de decoro? O senhor estava aqui, prefeito, atrapalhando a licitação? Não, muito me estranhou o fato, e quando todas essas informações vêm, essas denúncias, a gente vai entender por onde a gente pisou e onde a gente andou, vereador. E eu estava acometido com o Covid em casa. Nem trabalhar eu vim naquela semana. Eu fiquei 10 dias em casa, a gente tinha acabado de perder o Júnior Barbieri. E acho que 1 ou 2 dias depois eu dei uma entrevista na Bariri Rádio Clube, falando do Covid, das dificuldades minhas do Covid, e como é que eu participei de licitação ou tentei direcionar alguma coisa se eu estava lá em casa.
Prefeito, durante a tramitação desse procedimento administrativo, foi apresentada uma impugnação no Tribunal de Contas sobre termos do primeiro edital, onde alegavam uma tentativa de restrição da competitividade da licitação por conta da existência de algumas situações ali, como, por exemplo, uma qualificação técnica para poda. Isso foi apresentado perante o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas encaminhou para o senhor uma determinação para suspender a licitação enquanto o Tribunal de Contas avaliava aquele edital. Quando o senhor tomou conhecimento desse fato, o que o senhor fez dentro desse procedimento da licitação? O que aconteceu, doutor? Foi o seguinte, só para vocês entenderem. O edital foi feito da limpeza. Foi publicado. Veio uma empresa de fora, uma outra empresa, ninguém sabia quem ia ganhar, quem não ia. Impugnou o edital. Falou, olha, esse edital aqui está muito restrito, não dá. Impugnou. Fez a denúncia lá no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas veio e falou assim, prefeito, suspende para a gente avaliar, mas tem que alterar isso e determina a suspensão. Quando a gente percebeu isso aí, a gente fez o quê? Revogou imediatamente. A gente fez mais do que o tribunal pediu. A gente revogou e mandou confeccionar um novo com todas as restrições, com todas as justificativas impostas pelo tribunal. Então, tem um despacho meu no processo, inclusive, falando, olha, refaça e melhore toda essa conduta. E dessa forma, o setor de licitação refez. Refez, melhorou a conduta e lançou. Então, se existia algo combinado, comigo aqui não foi, porque eu não ia mandar melhorar todas as situações se tivesse algum tipo de combinado, né? Então, o que aconteceu foi isso, doutor André. O senhor... Deixa eu... Só para finalizar o raciocínio aqui. O senhor é o responsável por colher orçamentos para definição de valores para a proposta ou, posteriormente, para fixação de parâmetro para licitação? Está brincando, né, doutor? Se eu ficar pegando orçamento, como é que eu trabalho? Cada setor é responsável por pegar orçamento. Eu não sei o que vai comprar e o que não vai. Cada setor tem a sua responsabilidade. E inúmeras vezes é feito por servidores de carreira, nem tanto pelo diretor. Então, apanhar orçamento não é função e nem atribuição do prefeito. Tá. Prefeito, eu acho que eu já abrangi todos os elementos da petição. Tenho quase certeza que estão todos aqui. Gostaria apenas de aproveitar para fazer umas duas últimas perguntas para o senhor. O senhor é fiscal de execução de contrato, prefeito? Não. Fiscal de execução de contrato é o gestor do contrato. Tá. E o senhor, inclusive, é quem atesta a execução de serviço, prefeito, pessoalmente? Não. Quem atesta a execução de serviço é o fiscal do contrato e o gestor do contrato, seja ele diretor ou funcionário de carreira. Tá. Prefeito, em relação a essa questão da Latina, há um questionamento de que houve um aditivo, não de valor, de quantitativo de serviços. Ou seja, depois de um determinado período que essa licitação estava vigente, dentro dos limites legais, houve um aditivo na quantidade de serviços que eram prestados. O senhor tem algo a esclarecer em relação a isso? Sim, houve aditivo. O diretor na época era o Helder. O Helder fez o procedimento do aditivo, nós fizemos uma reunião, inclusive participou o empresário nessa reunião. Era um período de chuvas muito crítico na cidade de Bahia, todos nós sabemos, tivemos um problema de chuva bem grande, 2022, início de 2023, aí, e o mato alto. O gestor identificou que o serviço era insuficiente e foi proposto um aditivo para aumentar a quantidade de serviço. Foi isso que aconteceu, isso que eu me lembro. Prefeito, o senhor agora, nesse exato momento, está tendo que lidar com a situação da suspensão do contrato da Latina. Sim. E, consequentemente, aí o senhor está encaminhando uma contratação emergencial ou até uma nova
licitação que o senhor determinou ao setor competente que providenciasse uma nova licitação. Eu gostaria que o senhor confirmasse, que o funcionário Sinclair, que está acompanhando esse procedimento, porque, inclusive, o diretor Márcio foi exonerado e ninguém ainda se habilitou a assumir o cargo, ele apresentou um quantitativo agora, com base em um estudo técnico dele, do que o município de Bariri precisa para cobrir as áreas públicas com serviço de limpeza. Confere essa informação? Isso, o Sinclair apresentou um relatório na semana passada, porque eu preciso fazer um novo edital de limpeza. A cidade está sem limpeza, vocês já estão tendo reclamação. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva para o senhor. O quantitativo apresentado para essa nova licitação, com base no estudo técnico do Sinclair, que fez o levantamento sobre todo o município e o que efetivamente precisa para prestar o serviço, esse quantitativo agora é maior ou menor do que o que existia anteriormente? O atual é maior. A demanda que nós temos no município é maior do que era feito pela própria empresa Latina. É maior. Sem mais perguntas. Eu também não tenho perguntas, eu acho que o advogado conseguiu elucidar bem os fatos aí para que a gente possa efetuar aqui o nosso trabalho. Então, a comissão, ela não tem perguntas. Eu agradeço a participação e estou à disposição. Obrigado, doutor Pedro, obrigado, doutora Carla, doutora Márcia e doutor André por me acompanhar aqui hoje. Agradeço ao doutor Fernando José da Costa e agradeço à comissão, em especial, nosso querido presidente Júlio. Obrigado. Uma questão também, doutor, relatório agora, os documentos que a gente vai enviar, para ficar mais dinâmico, a gente está pedindo para ver se pode enviar para o seu e-mail, né? A gente vai ter que enviar também para o e-mail das doutoras, como é que o senhor faz o encaminhamento, há necessidade de partir aqui da Câmara, só para a gente, questão de trabalho mesmo. Eu faço o encaminhamento. Você faz o encaminhamento? A única coisa que eu peço, encarecidamente, pastor Ed Carlos, relator dessa comissão, nós seremos notificados agora por prazo de 5 dias de alegações finais, onde nós traremos, por escrito, todos os elementos técnicos relacionados com o que foi tratado aqui oralmente. Eu peço que os senhores analisem com carinho isso. Seria frustrante fazer uma peça de defesa, a alegação final, apresentar ela num dia e no dia seguinte de manhã já ter um parecer, seja ele pelo arquivamento ou pela continuidade do processo. Eu peço que vocês avaliem e, inclusive, sugiro, se eventualmente os senhores acharem necessário, seja marcada, considerando que nós estamos com um prazo tranquilo, muito longe dos 90 dias que a lei permite que seja realizada a comissão, se os senhores acharem, inclusive, a necessidade de que seja marcada uma reunião, lavrada a ata, para que seja explicado verbalmente, oralmente, algum ponto aos senhores da defesa que será apresentada, eu já me coloco à disposição. Eu sei que não é algo comum, mas também não vai haver nenhum pedido de nulidade da defesa em decorrência disso, porque é em benefício do denunciado. Então, se os senhores acharem necessário, após a leitura da peça, eventualmente agendar um dia para que a gente venha aqui e esclareça algum ponto, nós estamos à disposição dos senhores. Agradeço e vamos olhar com carinho esse relatório do doutor André, que nós temos bastante trabalho ainda pela frente. Bem, com a finalização dos trabalhos de produção probatória, ficam o denunciado, senhor Abelardo Maurício Martins Simões Filho, e o seu advogado André Luiz Gonçalves Raci, intimados acerca do prazo de 5 dias, a contar do dia 24 de outubro de 2023, para protocolar suas alegações finais. A gente aguarda. Ah, tá. Aí depois você conclui. Tem que assinar para assinar. Aí depois você finaliza. Diego está só de ouvido, né?
Ele falou, ele queria transmitir, eu falei, ah não, a gente fez tudo agora, desse jeito aqui, não vamos fazer isso aí não, senão já pipoca mais ainda.
Além destas, as demais intimações dessa comissão processante que forem necessárias serão realizadas no e-mail do advogado senhor André Luiz Gonçalves Raci, contido na procuração de folhas 1515, contato@adviraci.com.br. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência de instrução da comissão processante número 01/2023.